Amém, irmãos? Tem alguém feliz aí? Aleluia. Diante de uma noite tão especial dessa, não tem como não estar feliz, né? Deus está fazendo grandes coisas em nosso meio, irmãos. Nossos cultos, nessa atmosfera. Eu creio que importa que a gente esteja sintonizado, sabe? Naquilo que Deus está fazendo, está falando no nosso meio. Às vezes nós somos acostumados a ser movidos por Deus em alguma área, mas sabe que às vezes Deus não vai falar com você da maneira que Ele te usa. O exemplo disso foi o profeta Elias. Ele foi um homem com uma unção extraordinária, que reteu os céus para que não chovesse, que fez fogo do céu descer. Mas só que quando Deus foi falar com ele, não foi usando uma unção absurda, foi falando uma brisa suave. Então vamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo, falando no nosso meio, ouvindo a voz do Senhor. Eu creio que nessa noite tem uma palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Eu creio que Deus já está falando de várias formas, através de louvores, através de palavras. Está pegando aí, irmãos? Está sentindo Deus? Às vezes você está aqui falando assim: eu não senti nada no louvor, não estou conseguindo me conectar. Sabe, irmão, você não precisa sentir, nós precisamos crer. Importa que nós creiamos que o Senhor está no meio de nós. Importa que creiamos que a presença dEle está no meio de nós. E o mais Ele fará em nossas vidas. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos só. Dá uma respirada assim, bem relaxante. Respirou? Deus vai trazer paz na nossa vida nessa noite. Uma paz. A paz que Deus tem para nós. Essa é a paz que está em Jesus. Eu creio que nessa noite é uma noite de ceia, uma noite especial, onde nós vamos celebrar todo o contexto de ceia. É uma noite especial, onde que toda ceia é especial. Mas o Senhor nessa noite Ele vai trazer uma paz no nosso coração. Talvez nessa noite você tem dias que não dorme, inquieto, angustiado, mas Deus nessa noite vai trazer paz. Amém? Paz, fala comigo, eu quero a paz que Jesus tem. E essa paz de Jesus, Ele fala que essa paz que Ele tem, ela excede todo o entendimento. E ela tem o poder de guardar os nossos corações. Sabe, ela não somente nos traz paz, mas ela guarda o nosso coração. Mas primeiro, para a gente receber essa paz que excede todo entendimento, nós temos que abrir mão de entender. Às vezes nós queremos a paz, mas nós queremos entender, e as duas coisas a gente não consegue. Ou a gente recebe a paz que Deus tem, ou a gente tenta entender. Porque como que nós conseguimos entender um Deus que se fez homem, veio habitar dentro de nós, enviou um seu Filho, um Salvador, aonde ninguém estava pedindo um Salvador? A nossa mente humana, a nossa razão humana, a gente não consegue compreender. Mas Deus, Ele fez isso por amor a nós, e para nos trazer paz que hoje nós temos. Então a paz de Jesus, ela excede o nosso entendimento. Para nós vivermos a paz, nós não vamos conseguir compreender. Existem situações que acontecem na nossa vida que a gente não vai entender, mas a gente vai ter paz. E se tem paz no seu coração, irmão, é uma aprovação de Deus. É Deus concretizando algo que é a vontade dEle. Nós vamos estudar um pouquinho nessa noite, mas eu prometo ser bem breve, que hoje nós vamos ceiar. Existe o momento onde que Jesus ele aparece depois de ter sido ressurreto. Ele aparece aos seus discípulos. E é interessante que a primeira pessoa que encontra Jesus é uma mulher chamada Maria. Ela foi aonde Jesus estava. E chegando lá, ela encontra um cenário bem diferente que aquilo que ela esperava. Ela esperava chegar lá e ver um túmulo e Jesus embalsamado ali, e carregar esse corpo para poder fazer o enterro digno de honra a Jesus. Mas ela chega lá e Jesus foi enterrado em um jardim, irmãos. E chega lá, a tumba ela está vazia.
E mais precisamente no Evangelho de João vai falar que existia 2 anjos, que estava um assentado à ponta e a outra aos pés. Então ela não entendeu aquele contexto e ela começou a se entristecer, porque o mestre dela, o Senhor dela, não estava ali naquele lugar. E aqueles anjos então, ele olha para ela, mas por que está triste? Por que está chorando? E ela fala assim, mas o meu mestre, levaram o meu mestre, eu não sei onde ele está. Sabe, irmãos, existe algo muito poderoso aqui. Nós precisamos compreender o tempo onde nós estamos vivendo hoje como igreja. O tempo que nós estamos vivendo hoje como igreja é o tempo da graça de Deus, da graça de Jesus. Compreendendo isso, nós vamos absorver aquilo que foi liberado para nós nesse tempo como igreja. A graça de Jesus, o poder de Jesus, a paz que procede de Jesus. Então aqueles anjos ali, eles representam algo. Antigamente, na velha aliança, existia a Arca da Aliança. Nós conhecemos muito bem todo o contexto que era. E lá existia a Arca da Aliança, ela era formada para você conseguir compreender, era tipo um baú ou uma caixa, enfim, onde guardava ali dentro as tábuas da lei. E na tampa dela existia 2 anjos, um apontado para o outro, eles estavam em pé, com o símbolo de guardando toda a lei. E naquele momento onde que Maria, ela entra então, naquele lugar, ela estava entrando, sempre quando fala por mais que menciona o nome dela, estava falando da igreja do Senhor. Maria sendo como a representante da igreja, a mulher, a parte mais frágil que somos nós. Aquela mulher, ela estava entrando no santo lugar, no propiciatório de Deus. E ela vai ali, então ela está diante da Arca da Aliança. Aqueles anjos, um aos pés e outro à ponta, estava simbolizando a Arca da Aliança. Mas o interessante é que os anjos, como na antiga lei, eles não estavam em pé, eles estavam assentados, simbolizando que a redenção foi concluída. E as tábuas da lei já não estavam mais dentro da Arca da Aliança. Jesus cumpriu toda a lei. Agora a arca, ela estava vazia, porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. Nasceu ali o novo tempo, o tempo da graça. Ali se constitui a história da igreja. Ali nasce nós, a graça sobre nós. E naquele momento ali, toda a lei foi cumprida e nos dá acesso agora, irmãos, para nós, a igreja do Senhor, ter acesso ao Pai, ter acesso a Jesus e ter acesso à paz que Ele tem para nós. E ele se revela para ela, e ele aparece, depois que aparece para Maria, ele aparece mais 3 vezes aos discípulos. E o interessante é que todas as vezes que Jesus, ele aparece, depois de ressurreto, ele veio tratar 4 características do homem. 4 situações que a gente passa hoje, todos os dias, cada um de uma forma talvez mais extrema, outro mais tranquilo. Mas existem 4 situações, 4 características que Jesus veio tratar conosco. A primeira delas foi se deparar com aquela mulher. E Ele veio tratar com ela a tristeza dela, o motivo da tristeza que ela estava tendo. Ela avista os anjos, então, eu não vou ler toda a história, porque é um contexto bem grande, extenso. Mas depois você lê em casa, está em João capítulo 20. E aonde ela chega, encontra aquele lugar. E aí, primeiro as pessoas que recebem ela é aqueles 2 homens, que eram os anjos. E fala, mas por que você está triste? Por que você chora? E aí ela fala assim, mas porque levaram o meu mestre, eu não sei onde ele está. Fala para mim, se foi vocês que pegaram, para eu poder levá-lo. E aí aqueles homens falam assim, não, mas ele não morreu. E aí eles levam ela a olhar para trás. E Jesus estava atrás daquela mulher. E quando ela olha, ela não reconhece Jesus. E aí então Jesus fala, mas repete a pergunta, por que choras? Mas ele fala algo interessante e fala assim, a quem você procura? Os anjos só perguntam para ela, aqueles homens só perguntam para ela, por que choras? E então Jesus pergunta para ela, por que choras? A quem você procura?
E aí ela fala então para Jesus: por acaso foi você que pegou o meu mestre? Se for você, fala para mim onde você colocou, que eu vou lá buscá-lo. Eu vou lá pegá-lo novamente, eu vou trazê-lo. Eu quero fazer um velório, um enterro digno de honra do meu Senhor. E naquele momento ele chama aquela mulher, e ela entende que ela estava falando com o mestre dela, que Jesus havia ressuscitado. E naquele momento então ela se enche de alegria e ela se enche de paz, porque o Senhor dela havia ressuscitado. O Senhor dela estava ali diante dos olhos dela. O Senhor dela estava no ambiente aonde ela estava. Primeira coisa, irmãos, que eu analisando essa história, eu percebo que nós como igreja, nós precisamos, sabe, dessa procura que essa mulher teve. Ela esqueceu da vida, irmão. Ela queria buscar Jesus. Ela queria encontrar onde estava o Senhor dela. Ela saiu desesperada, porque aqueles homens, eles iam pegar o corpo de Jesus, eles iam como forma de profanar o corpo de Jesus e ia jogar num lixão. Mas só que ele foi recolhido e foi levado para um túmulo que não havia ninguém ali dentro, era perto onde ele foi crucificado. Então ele foi sepultado ali. Então ela foi desesperadamente procurando aonde estava o Senhor dela, aonde estava Jesus, e começou a procurar num canto e outro. E aí ela soube então que ele estava naquele lugar, e ela foi de forma bem intensa até buscar o Senhor dela. Será que nós temos esse desejo no nosso coração, irmãos? Sabe, eu acho que nesse tempo que nós estamos se aproximando para a volta do Senhor, eu acho que o Senhor está despertando isso no nosso coração. Uma busca intensa, uma busca desesperada pela presença dEle, uma busca que é capaz de esquecer das coisas que nós temos para buscar esse Senhor. Que nós temos que buscar Ele aonde Ele está, buscar Ele no nosso quarto, buscar Ele nas ruas, buscar Ele nos templos, mas buscar o Senhor de uma forma intensa. Sabe, o Senhor está despertando nós nesses dias para uma busca mais intensa. Nós precisamos como igreja estar alinhados, irmãos, alinhados com o Senhor, saber o que o Senhor está fazendo esses dias. Às vezes nós viemos para um culto hoje tão poderoso, irmão, tão sobrenatural. Sabe, irmãos, na hora nós estávamos adorando ali, desceu uma nuvem de glória, irmão, nesse lugar. A presença de Deus, ela é real no nosso meio, irmãos. Às vezes você fica aí viajando no dia de amanhã. Às vezes qualquer distração, um menino correndo distrai a gente perde aquilo que Deus libera para nós, uma chave. Basta um virar de chave, uma palavra, um liberar. Deus toca em nossas vidas e alguma coisa transforma em nossas vidas. Mas às vezes nós não estamos sintonizados e a gente perde isso. A gente vai tentar buscar no próximo domingo, mas e aí? Sabe, irmãos, em toda a Bíblia só existe uma menção aonde as pessoas que estavam com Jesus perderam Jesus. Quando os pais de Jesus foram por um culto, e aí o culto foi tão top, irmão, a glória de Deus foi tão intensa naquele lugar, tinha tanta gente, mas eles foram embora e esqueceram Jesus. Jesus ficou para trás. Sabe, às vezes nós vemos para um culto, é tão top o louvor, a glória de Deus, mas às vezes você vai embora e esquece de Jesus, irmão. Às vezes a essência do Evangelho, a graça de Jesus, às vezes as coisas chamam a nossa atenção e a gente perde aquilo que Deus tem para liberar em nossas vidas. Sabe, vamos estar sintonizados naquilo que Deus está fazendo nesses dias. Existe uma busca em nós como igreja, uma ardente expectativa do nosso coração para o nosso Senhor, para o nosso Pai. A nossa busca, a paz que a gente procura, nós encontramos, irmãos. Talvez você veio aqui nessa noite, a paz que você tanto procura está aqui. Amém? Sacode aí esse irmão que está do lado aí. Vou falar um pouquinho mais alto para você não dormir então, tá bom? A paz que você procura está aqui, irmãos. Amém? Mas olha só, não tem a ver com igreja não, irmãos. Tem a ver com Jesus. Sabe por que está aqui? Porque Jesus está aqui. Não
tem a ver porque é koinonia ou é uns... Não tem a ver com igreja, tem a ver com Jesus. Então a paz que a gente procura está aqui porque Jesus está aqui. Não tem a ver com igreja, irmãos, tem a ver com Ele. Talvez você está buscando em tantos lugares, em tantas as outras coisas, mas é Jesus que vai resolver o seu problema. Por isso que essa pergunta foi tão enfática àquela mulher: a quem você procura? Porque Jesus, ele sondou o coração daquela mulher, existia uma tristeza, mas ele pergunta a fonte: o que você procura? Aonde você tem procurado satisfazer a sua felicidade? Aonde você tem buscado para satisfazer os seus desejos, para tirar a sua tristeza? Sabe, às vezes nós viemos, adoramos a Deus, a Jesus, estamos aqui, mas somente o Senhor sonda o nosso coração e sabe a realidade, o que nos satisfaz. Para algumas pessoas, talvez uma satisfação é fazer uma viagem, é conquistar um bem, estar bem com a esposa, estar bem com o marido. Talvez a satisfação está em tantas outras coisas, está num vício, enfim, tantas coisas. Às vezes a satisfação, mas por isso que Jesus está fazendo essa pergunta hoje: a quem procuras? O que tem procurado para satisfazer? O que tem procurado para suprir a tristeza que há no coração? Jesus sabia que a fonte seria Ele. A fonte da nossa tristeza, irmãos, para suprir a nossa tristeza só está em Jesus. Todas as outras coisas que a gente tentarmos colocar no lugar de Jesus, elas não vão nos satisfazer, mas apenas momentos. Mas a real satisfação, a paz que excede esse entendimento está em Jesus. E para nós, irmãos, que já encontramos essa paz, que já encontramos esse Jesus, nós temos que valorizar, nós temos que agarrar. Eu creio que aquela mulher, se ela tivesse a última oportunidade, ela ia lá e abraçava aquele Senhor dela. Imagine uma pessoa que você tanto ama, que ela partiu, que ela morreu. Imagine o tanto que você daria para poder dar o último abraço, falar o último eu te amo, falar mais uma palavra de amor ou de afeto. Sabe, irmãos, valorizar aquilo que nós temos hoje, que é a presença de Deus, a oportunidade de estarmos aqui em família, em comunhão. Aproveitar os nossos irmãos, aproveitar a nossa casa, aproveitar esse ambiente. A gente não sabe do dia da manhã, a gente não sabe o que nos espera ali fora, a gente não sabe o que tem preparado nessa segunda-feira. Sabe, valorizar esse ambiente onde a gente está. Quando nós ouvimos essa palavra, onde nós devemos honrar o Senhor. Sabe, irmãos, como que é a expectativa do nosso coração hoje, nesse culto? Nós estamos aqui na presença do Pai. A nossa expectativa é de correr e abraçar, irmãos. É como filhos que têm saudade daquela pessoa que a gente tanto ama. Imagine você quando era gurizinho, quando seu pai chegava de viagem, você corria, ia para lá, pulava no colo dele, abraçava, beijava ele, ou a sua mãe, ou você, ou seu filho. Sabe, irmãos, é esse desejo do nosso coração que nós devemos ter todas as vezes que se fala de Jesus. Hoje é dia de célula, vamos para as células. Vamos com o nosso coração assim, explodindo de amor, explodindo de alegria. Vamos para lá explodindo de expectativa. Hoje será, Senhor, uma noite sobrenatural. As células, a minha casa, é um lugar de milagres do Senhor. Fala com o meu vizinho: vem cá, está com problema? Vem aqui, que aqui é um ambiente de glória, de milagre. Jesus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Nós temos essa autoridade, sabe? Porque quando nós vivemos isso, nós temos base para falar para os outros. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não vivo? Então eu não tenho base para falar daquilo. Mas se eu cultivo esse ambiente de glória, de experiência, de paz, eu tenho propriedade para falar com os outros. Vão lá para a minha célula. Vão lá, porque a sua família vai ser restaurada, seus filhos vão sair da droga, sua filha vai ser curada, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, esse é o poder de Jesus. Esse é o poder da paz de Jesus. O mundo ali fora está falando, entre aspas, uma propaganda que o mundo quer paz. Existem guerras lá de Rússia, Ucrânia, Israel. Mas se você abrir a TV, o jornal, vai falar que o mundo está projetando a paz.
O mundo quer paz, mas isso daí é só ficção, irmão, não é realidade. O mundo não quer paz. Existem outros interesses a não ser a paz. Existe política, existem outros interesses. O mundo não quer paz, porque a verdadeira paz é Jesus, irmãos. É o Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Então o mundo não vai querer paz, o mundo não quer paz, porque o mundo não quer Jesus, o mundo não aceita Jesus. Mas a paz, essa paz é para nós, para a igreja, irmãos. Essa paz é para nós, para a igreja. O mundo fala uma ficção aí fora, mas não acredita não, irmão, isso é lorota. Agora para nós, a igreja, essa é a nossa realidade nossa. Então Jesus, ele veio tratar isso com essa mulher, procurar a fonte. A quem procuras? E ela então respondeu: eu procuro o meu mestre, o meu Senhor. Então ele fala assim: eu estou aqui. Sabe, irmão, se a sua resposta para o Senhor for nessa noite: Senhor, eu vim aqui para te procurar, Ele vai abrir os braços e vai falar assim: eu estou aqui então. Encontro marcado, deu certo. Eu vim no horário, você no horário, então topou, fechou, somos nós. Sabe, irmãos, feche seus olhos um pouquinho. Às vezes o diabo quer lançar distrações em nosso coração, fazer com que você não preste atenção, ou te dar um sono. Mas em nome de Jesus nós repreendemos toda a influência diabólica neste lugar. Nós levamos as mentes cativas ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós queremos receber essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. Pai, no nome de Jesus nós queremos liberar uma palavra aqui nessa noite, Pai. Pessoas que não dormiam, ou que estavam sofrendo algum sintoma, Pai, de depressão, de tristeza, de angústia, em nome de Jesus nós damos uma palavra de ordem agora. Nós repreendemos todo o sentimento de tristeza, de angústia, depressão. Em nome de Jesus nós repreendemos isso. E nós declaramos os céus abertos neste lugar, onde uma paz do Senhor seja liberada no meio de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que crê, diga um amém, irmãos. Glória a Deus, amém. Cultive isso, irmão, cultive essa paz, que só provém de Jesus. Segunda característica que Jesus veio tratar, foi o medo. Eu vou ler apenas 2 versículos, João capítulo 20, verso 19. ao 23, vamos ler rapidinho. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, os discípulos de Jesus, após o mestre dele haver morrido, eles se reuniram agora, mas olha só o detalhe, com as portas trancadas, porque eles tinham medo da retaliação. Aquilo que eles fizeram com o líder dele, com o Senhor deles, eles tinham medo de fazer com eles. Então eles se diziam crentes agora, mas eles tinham medo. Eles estavam com as portas trancadas, porque medo dos judeus. Jesus entrou, pôs no meio deles e diz: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e diz: receba o Espírito Santo. Aleluia. Se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoares, não estarão perdoados. Aleluia. Imagine um cenário de medo, irmãos. Aqueles discípulos lá reunidos numa célula. Vamos botar numa célula. Mas só que a célula não existia, não podia levar visitante. Era só para o grupo ali, só para a panela. Imagine, irmãos, eles estavam vivendo um medo, uma perseguição. Imagine Jesus aparecer no meio daqueles discípulos e dizer: paz seja com vocês. E eles estavam tremendo de medo. E aí o Senhor deles, o mestre deles aparece e fala com eles assim: ó, paz seja com vocês. Essa primeira paz veio para expulsar todo medo daquele ambiente. A paz que Jesus libera nessa primeira palavra é uma paz que expulsa o medo. Ele fala assim: ó, paz seja com vocês.
E se você ler os versículos, vai dizer que o semblante deles mudaram. Jesus está falando com nós hoje assim, ó, paz seja conosco. Jesus está se pondo no meio de nós nessa noite, está falando assim, ó, paz seja com vocês. Não tenha medo de nada, irmãos. Não tenha medo de nada, de perseguição, de nada, aquilo lá fora, não, irmãos. Pode abrir as portas da sua casa, não vai dar ruim não, mano. Pode abrir as portas da sua casa, vai dar bom, porque Jesus está lá, está dizendo, paz seja com vocês, irmão. Paz seja com você. Ande nas ruas de cabeça em pé, irmãos. Ande na rua, vai trabalhar de cabeça em pé, porque Jesus está conosco. E Ele está dizendo, paz seja conosco. Jesus está liberando paz para nós hoje, irmãos. Essa é a nossa casa. Jesus está se pondo no meio de nós, dizendo, paz seja conosco. A primeira paz, Ele fala duas pazes nesse mesmo contexto. A primeira paz é para expulsar o medo. A segunda paz é para nos comissionar a algo. Porque quando nós experimentamos a paz, irmãos, quando o medo sai de nós, nós viramos valentes, já viu? Quem aqui já teve medo de nadar, aprender a nadar? Tem pessoas aqui, ó. Irmãos, quando você está com medo de nadar, você bota o pé na água, você vai, bota uma boinha e pede alguém para te segurar, aquele medo de se afogar. Às vezes dá pé para você, já está achando que está se afundando. Se entrou água no nariz, está quase morrendo. Por causa do medo, irmão. Mas aí depois que você aprende a nadar, irmãos, vira o Aquaman. Anda até por cima da água, se bobear. Mas você se torna valente, se torna corajoso, irmão. Você começa a nadar, aquilo que você perde o medo, você começa a exercer. Quando você começou a andar de bicicleta, você estava com medo de começar a andar de bicicleta. Você tinha medo do tombo e tal. Mas depois que você perdeu o medo, você gostou daquilo. Não é bom, então eu vou andar de bicicleta. Então eu vou para cima. Esse momento que Jesus aparece para eles, expulsa o medo. E Ele fala novamente, paz seja com vocês. Agora comissiona eles. Agora Ele fala para ir levar esse evangelho. Porque se os pecados forem perdoados, se perdoares os pecados, serão perdoados. Essa paz que Jesus nós encontramos um dia, irmão, quando nós estávamos lá atrás, desgarrado por aí, cada um na sua história. Mas um dia, você encontrou Jesus te chamando, e Ele disse, paz seja com você. Expulsou o medo do que as pessoas iriam falar, expulsou o medo da condenação, do julgamento, daquilo que os seus amigos falaram. Mas aí depois, Jesus, Ele te comissiona. Jesus, Ele te comissiona a levar essa paz também para outras pessoas. Jesus te chama. E Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Nós temos que entender isso. Para Adão Ele soprou o fôlego da vida. Mas para nós Ele soprou o Espírito Santo sobre nós. Nós temos a essência dEle dentro de nós. Nós temos o próprio Deus morando dentro de nós, irmãos. Nós não temos apenas o fôlego da vida, nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Nós temos que compreender isso, irmãos. Ele soprou em nós, foi o Espírito dEle, o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse Espírito não é um espírito de covardia, mas de ousadia. É um espírito que expulsa fora todo medo, irmãos. É um espírito valente, que é o Espírito do próprio Deus. É o Espírito que nos encoraja todos os dias, irmãos. Isso nós devemos ser guiados por esse Espírito, irmão. Porque se nós formos guiados por Ele, nós não vamos se acovardar diante das circunstâncias, diante das pessoas. Tem tantas pessoas, irmãos, com coisas grandes para viver em Deus, mas vive aprisionada pelo medo. Às vezes medo do que as pessoas vão achar, medo do que as pessoas vão falar. Tem pessoas que têm medo de se expressar. Tem pessoas que têm um dom poderoso diante de Deus, mas ela tem medo de se expressar naquilo que Deus liberou na vida delas, irmãos. Mas Jesus está dizendo nessa noite, paz seja com você. Paz seja conosco. Aleluia. Terceira característica que
Jesus veio tratar conosco foi a incredulidade. Aqui é mais delicado. Primeiro, Jesus ele veio tratar conosco a respeito da tristeza, todo tipo de tristeza, angústia, depressão. Depois ele veio tratar conosco a respeito do medo. Pense bem se esses sentimentos não são presentes nos dias atuais. A tristeza, as pessoas taxam ela como depressão. O medo como medo, né? Ansiedade, enfim, várias coisas. A incredulidade, irmãos, está tão presente nos dias de hoje. Mas desde lá de trás Jesus veio tratar conosco isso, a respeito disso. Eu vou contar só o contexto. João capítulo 20 vai falar também a respeito que quando Jesus aparece para os discípulos na casa, uma pessoa não estava, que era Tomé. E aí eles falam para Tomé: nós vimos o Senhor. Com um brado de alegria, se você olhar o texto, parece que eles estavam gritando: vimos o Senhor. E ele fala assim: eu não acredito. Se eu não ver as marcas, se eu não colocar meu dedo no lugar dos cravos, e eu não abraçar o lado dele, eu não acredito. Aquele homem estava cheio de incredulidade, porque ele só acreditava se ele visse a mão do Senhor, se ele colocasse o dedo na mão dos cravos, e se ele abraçasse o Senhor. Passando-se 8 dias, Jesus aparece novamente na casa onde Tomé estava. E aí ele não deixa Tomé falar, ele fala assim: paz seja convosco, trazendo paz novamente. E ele fala assim: olha minhas mãos, pegue o seu dedo, coloca no lugar dos cravos e abraça ao meu lado. Ele não deixou nem Tomé falar, argumentar. Então Tomé naquele momento reconheceu que era o Senhor dele, e ele falou assim: mestre. Chama ele de mestre, chama ele de Senhor. Sabe, irmãos, mas esse é um sentimento que está no meio de nós, a incredulidade. Às vezes, irmãos, nós vemos para um ambiente, e esse ambiente onde nós estamos, onde um culto não é um ambiente natural. Nós não estamos aqui ouvindo uma palestra do Sebrae, ouvindo uma palestra motivacional. Nós estamos aqui falando das coisas espirituais, do reino de Deus, do propósito de Deus sobre essa terra. Então não é natural, é sobrenatural. Mas você só acredita, você só valida essa situação se você vê algo diferente. Se você dá o seu carimbo aprovado, não, Deus estava lá naquele lugar. Nós temos mais senso julgativo do que pessoas se interagindo ao ambiente. Sabe, as pessoas entram para cá, às vezes aqui não, lá no Mar Morto só, né? Lá. As pessoas vão para um lugar buscar o Senhor, mas elas vão olhar, vou olhar o ambiente. Se tiver legal, eu entro. Se me receberem, eu vou. Se aquele pastor falar de acordo com a minha linha de pensamento, eu concordo. Mas se for contra aquilo que eu não sou acostumado, não é de Deus. Sabe, irmãos? Às vezes Deus está fazendo algo maravilhoso, coisas grandes no nosso meio, mas existem pessoas que estão lá atrás, viajando na espaçonave, que não acreditam. Às vezes nós estamos num culto, onde Deus libera uma palavra profética, uma visão espiritual, Deus está falando grandes coisas. Sabe, irmão, eu tomei posse da palavra que o pastor falou, 2023 ainda, esse mês, esse último mês, coisas grandes vão acontecer, irmão. Eu não esqueço nunca, um dia, né, ele estava orando por nós aqui no momento de oferta, e ele me falou assim, Deus vai liberar coisas que vocês estavam procurando. Eu falei: amém, Senhor, tomo posse. Na outra semana eu falei com a Patrícia, a receita que nós queríamos, nós já temos. Aonde você conseguiu? Fez o curso? Eu falei: não, foi direto lá do céu, foi liberado. Glória a Deus, peguei um atalho. Sabe, irmãos, nós acreditar nas coisas, expulsar essa incredulidade de nós, irmão. Acreditar que Deus está no nosso meio, que as coisas deles acontecem em nosso meio. Porque deixa eu te falar algo aqui, irmãos.
Sabia que a incredulidade ela nos leva ao nível mais baixo da fé? Isso é muito perigoso. Qual é o significado da fé? Vou colocar para todo mundo ler. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Puder projetar aí para a gente. Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando nós entramos numa incredulidade e nós queremos ver, assim como Tomé viu, nós nos rebaixamos ao nível mais baixo da fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Então, se eu quero ver, é porque eu não estou exercendo fé. O nível mais baixo da fé, irmãos, é a gente ver. Eu não falo a respeito dos dons, irmãos, porque tem pessoas que Deus libera o dom de visão. Então, essas pessoas são direcionadas por Deus para trazer alinhamento. Mas eu estou falando nas circunstâncias do dia. Às vezes Deus fala algo para você, irmãos, e você faz prova com Deus. Você quer não só a prova, mas a prova de recuperação. Você quer a prova da prova e da prova ainda. Você quer que Deus fala, confirma e reafirma para você. Você quer que Deus fala com o irmão, com o pastor, com o líder, com a mãe. Hoje nós achamos graça aqui. Nós estávamos no momento, aí tem uma pessoa que falou assim, deu oportunidade para falar, né? E ele falou, rapaz, é de Deus. Porque eu falei com Deus, Deus, se for vontade de eu falar, que alguém fala para essa pessoa que é a minha vez de falar. Falei, amém, glória a Deus. Mas é um homem de Deus, um homem de fé, glória a Deus. Mas eu estou falando no nosso contexto, irmãos. Às vezes Deus coloca um desejo, uma situação no seu coração, uma missão no seu coração, mas você olha pelas suas condições e fala assim, cara, não dá para fazer não. Deus é verdade mesmo, confirma para mim. Aí Deus vai lá e confirma, fala, mas Deus, não pode não, reafirma isso para mim, Deus. Aí Deus vai lá e reafirma para você e fala assim, não Deus, fala de outro jeito. Sabe, irmãos, essa é a incredulidade. Esse é o nível mais baixo da fé. Porque a vontade de Deus é, assim como falou para Abraão, vai, sem rumo, eu vou te mostrar o caminho. Você vai viver debaixo do meu sustento, debaixo da minha provisão. Sabe, a vontade de Deus é que na primeira palavra, irmão, que Ele libera sobre nossas vidas, nós apropriamos como verdade. Uma vida desgarrada, irmão, das coisas. Uma vida desprendida das coisas, mas prendida ao Senhor, voltada ao Senhor. Sabe, a incredulidade, irmãos, ela é tão séria, que uma pessoa incrédula, ela é quase se comparada com um ímpio, sabia? Vou repetir para você. A incredulidade, ela é tão séria, porque ela quase se compara com um ímpio. O que tem de diferente de nós, cristãos, para as pessoas que estão lá fora? Que nós cremos em Jesus. O Espírito Santo agora mora dentro de nós. Mas só que quando eu aceito Jesus, que eu creio nele, mas agora isso traz dúvida em relação a toda a história que Ele preparou para mim, isso me traz incredulidade na minha história que Ele construiu. Isso me faz se igualar ao ímpio. Porque o problema do ímpio não é não crer em Jesus. Mas eu creio, mas não na totalidade. Eu creio nele em partes. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós assinamos um contrato. Tem as cláusulas lá. As letrinhas miúdas a gente não lê para o contrato. Ou a gente crê em Jesus na totalidade, irmãos, ou infelizmente a gente não crê que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades, capaz de nos proteger, de nos guardar. Ou nós cremos de fato que Jesus é o nosso provedor, ou nós cremos na força do nosso braço, irmãos. Então Deus está querendo trazer um entendimento, tirar a incredulidade do nosso meio. Sabe, vamos
Vamos entrar num nível a mais do Senhor, de revelação, de busca. Deus tem tantas coisas para liberar para nós. Deus tem tantas experiências para nos dar, mas o que nos impede é a nossa incredulidade, irmãos. Sabe, às vezes a gente vem, a nossa incredulidade às vezes nos dá medo. Quando nós fazemos aqui o Incendiados, onde que é um ambiente livre, nós não temos roteiro, nós vemos para adorar a Deus, e Deus falar, a gente se move naquela atmosfera onde Deus vai criando. Às vezes tem pessoas que têm medo. Imagine se um irmão receber o Espírito Santo, começar a se expressar, como que vai ser minha reação? E se nós estivermos pregando agora, uma pessoa for cheia do Espírito Santo e sair correndo aqui, irmãos, o que você vai falar? Que irmã maluca, né? Você viu lá? Saiu correndo. Ou se uma pessoa cai, a pessoa cair, não é de Deus, não, a pessoa cair, ou é de Deus? Aí vai lá pesquisar. Sabe, irmãos, para nós entendermos, nós temos que ter testificação no nosso espírito. Isso é uma vida de comunhão, de relacionamento, onde nós vamos discernir o ambiente. Sabe, às vezes a atmosfera vai estar tão maravilhada. Sabia que às vezes Deus se priva de se manifestar em nosso meio para não escandalizar pessoas, irmãos? Sabia que a vontade de Deus era de vir com glória e se derramar em nosso meio, mas só que Deus, Ele é tão educado, pensa tanto na gente, que Ele não vem por causa, senão pessoas vão se escandalizar. A vontade de Deus é se exibir para nós, irmãos, é se mostrar para nós. E o nosso desejo como igreja era para ser: Senhor, eu estou aqui, se revela para nós. O nosso desejo é: Senhor, sem vergonhas, sem limites. Será que nós estamos preparados, irmão, para entrar num ambiente onde Deus vai se exibir sem limites, sem vergonha para nós? Ou será que o nosso coração vai se encher de credulidade? Ou será que o nosso coração vai se encher de pensamentos, de julgamentos? Será que é de Deus ou não é de Deus? Será que é coisa da minha cabeça ou se não é coisa da minha cabeça? Irmão, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmão, que vai testificar aquilo que é do Pai. Por isso que eu falei, essa paz ela vai exceder o seu entendimento. Não confia na sua mente, irmão. Não confia na sua mente, confia no teu espírito. Porque em qualquer ambiente o teu espírito vai testificar se aquilo é de Deus ou não é de Deus para a sua vida. Busque cultivar esse espírito que está dentro de nós, esse espírito que foi soprado por Deus em nossas vidas. Ele que vai ser o nosso norte, Ele que vai ser o pêndulo para nos direcionar, irmãos. Nós temos que ser movidos por Ele. Não vá na nossa mente, que a mente diz respeito à alma, irmãos. O coração fala do espírito. A mente diz respeito à nossa alma. Não confia na alma, irmãos. Confia no Espírito de Deus. Aleluia. E para nós finalizarmos, o quarto aspecto que Deus trata conosco é a preocupação ou a ansiedade. Hoje há um índice que eles falam que até crianças são ansiosas. A ansiedade ela se tornou algo bem comum em nosso meio. Pessoas ansiosas, preocupadas. Ansiedade é um excesso de futuro, irmãos. É o que a gente já está aqui pensando amanhã, o que a gente vai fazer, tem que fazer isso, compra aquilo de outro. Ansiedade está relacionada a um excesso de futuro. A gente pensar muito no futuro e a gente não conseguir resolver aquilo que está no dia de amanhã. Mas o Senhor veio tratar isso conosco também. Essa é a quarta vez que Jesus aparece a eles, aos discípulos. Vou contar o contexto também. Depois você lê em casa, você lê de João 20 até o capítulo 21. Jesus, ele aparece aos discípulos. Depois que Jesus aparece a eles, eles ainda foram tocar a sua vida. Os discípulos preocupados com o sustento da sua casa, com o sustento da família, eles decidiram voltar à pesca novamente. Então eles entram no barco e eles decidiram ir pescar. Porque a pesca era uma forma de trazer recurso para eles. Afinal, eles tinham família, tinham filhos. Então eles foram pescar, mas a Bíblia deixa bem claro que eles passaram a noite toda e não pescaram nada.
E eles estavam mais ou menos pela manhã, e fala que eles estavam a média de 100 metros da praia, e eles avistam um homem, e esse homem fala assim: filhos, pescaram alguma coisa? E aí eles falam: não pescamos nada. Às vezes é uma pergunta simples, irmão, mas para nós que é homens, ela tem um poder muito forte para nós, porque nós como homens, existem mulheres que são as sacerdotes do lar também, que traz o mantimento, a provisão para sua casa, mas nós, irmãos, que somos os sacerdotes da nossa casa, que é o nosso dever trazer o sustento para a nossa família. Imagine a gente chegar ao momento de alguém perguntar assim: ei, você conseguiu levar a compra lá para sua casa? Aí você fala assim: não. Isso mexe com o nosso ego, irmão. Isso mexe dentro de nós que somos homens. Mas isso revela humildade, irmãos, da gente reconhecer que não deu certo. Então Jesus pergunta para aqueles homens: e aí, conseguiram alguma coisa? E eles falam: não. E Jesus fala: então, tenta jogar a rede do outro lado. Irmãos, eles estavam 100 metros da praia, pouca distância, como daqui, do outro lado ali. Imagine, então já era margens, rio baixo. E a Bíblia diz que quando eles jogaram as redes, eles não conseguiram arrastar devido à quantidade de peixes, irmãos. Então eles se maravilharam diante daquilo. E aí João percebe que quem estava falando com eles era o Senhor deles, o Jesus, apareceu para eles de novo. Então Pedro, ele pula do barco e ele vai de encontro a Jesus. E chega lá, os discípulos, os outros que estavam dentro do barco, traz os barcos cheios de peixe. Trouxe a provisão para a casa deles, trouxe o sustento para a casa deles. Sabe, irmãos, nesses dias, Deus ele sempre traz o sustento para a nossa casa. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Às vezes a gente passa noites pescando ali fora. Pescando, eu falo, do nosso modo, do nosso jeito. Eles passaram a noite toda pescando e não houve êxito nenhum. Pelo contrário, só trouxe cansaço, fadiga, decepção, frustração, porque os planos deles não deram certo. Mas bastou uma palavra, irmãos, para a história mudar novamente. Às vezes, irmão, você está pescando aí fora, já passou 1, 2, 3, 5, 10 anos, irmãos, e basta uma palavra de Deus para mudar a sua história nessa noite. Às vezes você está vivendo uma situação que não tem êxito mais, pelo contrário, só está trazendo cansaço, fadiga e decepção para você. Mas Deus quer trazer uma palavra para você nessa noite. Uma só palavra é capaz de mudar a sua história, irmãos. Aquilo que eles passaram a noite toda pescando e frustraram porque não deu certo, bastou uma palavra de Jesus para resolver o problema deles, irmãos. Basta uma palavra de Jesus que é capaz de mudar a nossa história, irmãos. E quando eles chegam às margens, às vezes Deus nos dá algo, irmãos. Olhando nesse contexto, quando ele chega às margens, Jesus fala para ele assim: traz um pouco dos seus peixes para a gente assar. O fogo já estava aceso. E aí ele fala assim: traz um pouco dos peixes que vocês pescaram para a gente poder assar. Às vezes muitas pessoas pensam que Deus nos dá algo, mas pede de volta. Mas quando eles trazem os peixes, chegam na beira de Jesus, a brasa já estava assando, mas já tinha peixe assado, irmãos. Deus não precisava daquilo que eles trouxeram, Deus já tinha ali, irmãos. Deus, além de nos dar, Ele nos serve com aquilo ainda que a gente nem espera. Deus supriu a necessidade deles, mas quando eles chegaram na praia, eles nem iam precisar limpar peixe, mas já estava o fogo preparado e o peixe assado. Deus, Ele sempre nos surpreende, irmãos. Mas algo que eu aprendo aqui, irmãos, é que daquilo que Deus nos dá, Ele requer uma parte
como forma de honra a Ele, reconhecimento, que foi Ele que nos deu, foi Ele que, se não fosse Ele, nós estávamos lá pescando ainda, se não fosse Ele, nós estávamos lá virando noites e noites e noites ainda, em frustração, em decepção, e gastando a nossa força, a nossa energia, os nossos sonhos, acabando com família, acabando com os filhos. Mas bastou uma só palavra de Jesus falar em nossas vidas, irmãos, a nossa história muda. Mas quando Deus muda a nossa história, irmãos, existe algo que nós levamos para o Senhor como forma de honra a Ele, de reconhecimento que foi o Senhor que mudou a nossa história. E quando nós levamos para Ele, irmãos, não é porque Deus precisa não, é porque Ele já tem preparado lá uma brasinha, o fogo e um peixe frito a mais para nós. Quando nós honramos a Ele, irmãos, Deus nos surpreende com mais. A forma que aqueles discípulos levaram não é porque Deus estava precisando, não. É porque Deus já tinha preparado coisas que eles ainda nem esperavam. Sabe, irmãos, vamos querer viver coisas que Deus quer nos surpreender. Deus quer nos surpreender, irmãos, mas Ele está nos chamando. Tire as preocupações. No meio do nosso barco que a gente entra, irmão, Jesus, às vezes, para atravessar o mar, Jesus estava no meio do barco na tempestade. Mas tem barcos da nossa vida que a gente entra sozinho. Jesus está no barco, não está no barco. Existem tempestades que a gente passa na nossa vida, que Jesus está conosco, que Ele fala, acalma a tempestade, e ela se acalma. Mas tem situações que Jesus não está no barco, irmãos. Foi a gente que entrou, a gente que decidiu. E a gente não só foi, mas também chamou colegas. Leva outros para furada também. Mas Jesus de fora do barco gritou para ele, filhos, no meio dos nossos problemas, irmãos, não sei o problema que você está passando, no meio dos seus problemas, o Senhor está te chamando essa noite, filhos. Ele vai perguntar, pescou alguma coisa? Ele está querendo que você fale para Ele as coisas que não estão certas para você, as coisas que têm trago preocupações, ansiedade, inquietação. E Ele vai trazer uma solução para nós. Ele vai liberar uma palavra de vida em nossas vidas, irmãos. Deus vai liberar uma palavra de vida para nós. Ele vai dizer, faça isso, e as coisas vão mudar para nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então se coloque de pé. Oh, aleluia. Deus já tem a solução das nossas preocupações, irmãos. Ele está esperando, Ele está nos chamando. Ele está esperando que nós, dentro do nosso barco, nós ouvimos a voz do Senhor. Se nós não ouvimos a voz dEle, nós vamos continuar remando, nós vamos continuar pescando, nós vamos continuar, irmãos. Mas no meio do nosso barco, o Senhor está chamando, filhos. E para nós encerrar, eu queria só ler apenas um versículo. João 14, 27. Olha só que poderoso. Eu deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Sabe, irmãos, nessa noite o Senhor está liberando uma paz para os nossos corações. Oh, você acredita nisso? O Senhor está liberando uma paz aos nossos corações. Talvez você é acostumado com a paz que o mundo dá, uma segurança que o governo pode dar, uma segurança que o seu patrão pode dar, uma segurança que você tem nos seus recursos, mas não é essa paz que o Senhor está liberando em nossas vidas nessa noite. O Senhor está liberando a paz aqui que excede todo o entendimento, irmãos. Oh, o Senhor está dando uma paz aqui, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Ele dá. E essa paz, ela sai da nossa razão, ela excede todo o entendimento. Oh, Ele é o nosso Jeová Shalom, irmãos. Ele é a nossa paz. Oh, o Senhor nessa noite vai trazer paz em nossos corações. Ele vai expulsar todo medo, toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia, irmãos. Feche os seus olhos um pouco nessa noite. Talvez você está no barco nessa noite, mas o Senhor está te chamando à margem. Talvez você entrou nesse barco, mas nesse barco Jesus não está.
mas Ele está te chamando de fora do barco. Ele está falando: filho, filha, eu estou te chamando. Estou te chamando para você sair desse barco, para vir de encontro a mim. Porque Deus, Ele tem uma palavra de vitória, de vida. Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. Mas antes Ele quer que nós reconhecemos aquilo que nós erramos, aonde os sintomas que tem trago inquietação, ansiedade ou preocupação. Nessa noite feche os seus olhos, fala para o Senhor aquilo que tem trago preocupação no seu coração. Feche os seus olhos, fala para o Senhor aquilo que tem trago ansiedade para você, porque o Senhor vai liberar uma palavra de vida sobre você nessa noite. E Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai expulsar. Aleluia. Meu coração, aleluia. Fala para Ele nessa noite. Existe uma voz de Deus chamando, nos convidando nessa noite. Existe uma voz de Deus chamando: filho, minha filha, ei, eu estou te chamando. Eu estou te chamando. Eu quero ser o seu provedor. Eu quero ser o seu Senhor. Eu quero ser a sua confiança. Pois tenho algo a dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
paz dele neste lugar. Ah, meu amado, você não vai ter problema mais para dormir. Deus vai te libertar dos medicamentos. Deus vai te trazer uma paz que é capaz de fazer você dormir em paz, livremente, descansado. Oh, Deus está liberando uma paz nesse ambiente. Deus está expulsando deste lugar todo medo, toda incredulidade, toda tristeza. Oh, oh, Espírito Santo, sopra neste lugar, Pai. A tua paz